Olá, meus queridos! Como passaram a semana? Espero que muito bem. Hoje a gente vai abordar um tema um pouquinho diferente dos outros vídeos. Vamos falar sobre estado de fluxo, sobre nos conectar com a nossa essência. Eu sou a Michelle Martins e esse é o meu canal Rasgando o Véu e espero que gostem do assunto que eu escolhi para essa semana. Então, eu tava aqui sentadinha, já havia gravado 2 vídeos falando sobre julgamento. Em um dado momento o vídeo não fluía. Então eu parei, respirei fundo, me conectei com o meu coração e parei para ouvir aquela vozinha que tá lá dentro da gente, que guia a gente o tempo todo, que dá um norte o tempo todo. E fiquei pensando comigo, por que esse tema não tá fluindo? Talvez não é esse o tema que seria o ideal para eu gravar essa semana. Então, sobre o que eu vou falar? E aí parei um pouco, me concentrei um pouco, silenciei, tentei desligar um pouco os pensamentos, e isso é muito importante toda vez que você vai tomar uma grande decisão na vida. Isso, todos os livros, tanto de espiritualidade quanto de neurociência, quanto os livros que eu adoro ler sobre pessoas de sucesso, de empreendedorismo, todos eles falam que as pessoas de sucesso, elas pensam antes de tomar a decisão. Não tome a decisão assim, ao impulso, sem pensar. Para um pouquinho, pense um pouquinho. Se você puder dormir uma noite antes de tomar a decisão e deixar para decidir no dia seguinte, muito melhor. A decisão que é tomada no impulso, muitas vezes não está conectado com aquilo que é o ideal para você. Sabe aquela historinha de ouvir a voz da consciência, ouvir a tua intuição, com aquela vozinha que fala ali dentro de ti, e às vezes a gente está tão ligado no 220, correndo tanto que a gente não para se ouvir? Então, a gente tem todas as respostas que a gente precisa aqui dentro. A gente não precisa de um guru, a gente não precisa de uma cartomante, a gente não precisa de nada, de nenhuma ferramenta fora. Se a gente soubesse se conectar com a gente mesmo e ouvir aquilo que a nossa essência está falando. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para física, que eu adoro, não consigo fugir disso. Vamos entender uma coisa. Esse nosso corpo físico aqui nada mais é do que matéria, do que energia condensada em forma de matéria, que a gente vê como físico, como 3D, como palpável. Mas existe um molde que guia o formato do nosso corpo, que é holográfico, que é uma energia que está um pouquinho menos condensada, é uma energia que está um pouco mais expandida, menos densa, e tem a forma desse nosso corpo. Então, esse corpo vem depois do nosso primeiro corpo etérico, do nosso primeiro holograma. É como se fosse a forma do bolo. E o bolo vai sair com o formato da forma. Então a gente tem esse corpo holográfico, que é uma energia, uma trama de energia com vários pontos se conectando entre eles, e certos pontos, os vórtices de energia, a energia flui com uma maior intensidade. E aí entra a história dos chakras, mas eu não quero entrar por esse lado porque vocês podem confundir com misticismo e espiritualidade. Não, eu tô falando de física mesmo, tá? Então o nosso corpo tem esse campo energético ao redor do nosso corpo físico, onde a gente vibra, o nosso campo vibra. E ele tem essa forma energética, e a gente pode medir a frequência desse campo, porque ele emite ondas eletromagnéticas. Então existem equipamentos que conseguem medir a frequência desses campos que o nosso corpo etérico, que o nosso corpo energético, esse holograma, emana. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente não se conecta com a nossa essência, a gente vai vivendo no piloto automático e as coisas vão acontecendo, muitas vezes não caminham para o rumo que a gente veio para cumprir.
todos nós viemos com um propósito. Existe algo maior por trás, tá? Então imagine que esse é um planeta. Para ele funcionar, a gente precisa de professores, a gente precisa de dentistas, precisamos de médicos, precisamos do gari, precisamos de padarias, precisamos de supermercados, precisamos de empreendedores, estudiosos, físicos, enfim. Precisamos que cada um cumpra a sua função. Senão, o planeta não ia funcionar. Imagine se todo mundo viesse com a mesma aptidão para a mesma coisa. A engrenagem não ia rodar, a coisa não ia funcionar. Então, cada um já vem predestinado com um propósito de cumprir uma função. E aí a gente entra nesse planetinha aqui, começa a viver conforme as regras da sociedade, conforme a banda toca, conforme essa Matrix, né? E às vezes a gente se desconecta, se esquece dessa nossa essência e vai vivendo sem pensar. Entra na roda, entra no esqueminha de fazer escola, faculdade, casamento, filho, trabalho. E aí, qual é o teu propósito? Muitas vezes as pessoas passaram a vida toda sem nunca chegar a entender e se conhecer e saber o que veio fazer nesse planeta. Só trabalhou e comeu e dormiu. E aí, o que você acrescentou? No que você evoluiu? Você chegou nesse planeta de um jeito. A ideia é passarmos realmente por desafios para a gente evoluir. Que essa era a ideia do planeta Terra. Era um planeta de provas e expiações. Estamos passando por uma transição. Nosso planeta não vai mais ser assim tão difícil para viver daqui para frente, né? Por isso que a gente está passando por essa bagunça toda, porque estamos fazendo uma transição do nosso planeta. Ele vai deixar de ser um planeta tão difícil assim de ser vivido e as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis. Mas até tudo se estruturar dessa forma, a gente tem que fazer o quê? Entender o que a gente está fazendo aqui. E como a gente vai fazer isso? Se conectando com a nossa essência, com aquele corpo que não é esse corpo físico, com a nossa intuição, com aquilo que a gente veio realmente fazer nesse planeta. Então, se eu paro para me ouvir, se eu faço todo aquele trabalho de autoconhecimento, eu consigo ser guiado. Como assim? Quando a gente aprende a silenciar, quando a gente aprende a olhar para dentro, geralmente a gente faz isso com exercícios de silêncio mesmo, de meditação. Quem não consegue ficar meditando em silêncio pode ser meditação guiada mesmo. Quando a gente para se enxergar, por que eu tô tendo essa reação frente a determinado evento? Entender. Por que eu tenho tanta raiva quando alguém fala isso pra mim? Por que isso ressoa no meu campo? E começar a se conhecer. Porque aquilo que a gente enxerga no outro é aquilo que a gente tem dentro da gente. Aquilo que me incomoda é aquilo que eu preciso trabalhar. Então, quando a gente começa a se olhar e se conhecer, a gente vai ficando mais conectado com a nossa essência, mais conectado com a gente mesmo. E aí a gente consegue mais facilmente ouvir a vozinha da intuição que vai nos guiar por caminhos que são realmente mais fáceis. Entendam uma coisa, quando a vida não flui, quando tá sempre empacando no mesmo lugar, é porque esse não é o caminho. Aquilo ali não é pra ti. Tu tentou, insistiu e ainda não deu certo. Entenda o recado que a vida tá te dando. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar emanando energia negativa, entende, isso aqui não é pra mim. Ou eu tô fazendo da maneira errada. Talvez isso aqui seja isso, né? Essa é a tua missão, esse é o teu propósito, mas talvez eu tô fazendo do jeito errado. Quando as coisas não estão fluindo, se conecta com a tua essência e entende onde está o problema. Será que você está fazendo da forma certa? Às vezes você está executando da forma errada. E o nosso corpo, a nossa essência tem todas as respostas. É só a gente parar e se conectar. Quando a gente tem uma dúvida muito grande, né? Eu não sei para que lado eu vou. E isso é normal. Todo mundo passa por isso o tempo todo, que a gente tem que decidir, meu Deus, vou investir meu dinheiro numa reforma ou num curso? É uma decisão difícil, né? Vou me mudar de cidade? Vou permanecer na minha cidade?
quando a gente faz esse exercício de conexão e conhecer o nosso próprio corpo, a gente consegue entender os sinais. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma decisão difícil para tomar, geralmente eu não tomo no mesmo dia, eu tomo no dia seguinte. E aí eu escuto o meu corpo. Geralmente quando eu penso numa coisa assim, não, é esse o caminho, é isso que eu tenho para fazer, é como se me desse uma ansiedade. O meu corpo reage de um jeito assim, nossa, eu quero fazer isso. Eu sinto empolgação, assim, tipo, nossa, eu preciso fazer isso. É como se o meu coração disparasse. Eu sinto, é como se aquela coisa estivesse me puxando em direção àquilo. Ai, sabe, o coração até dispara, até palpita. E quando uma coisa não é pra mim, eu sinto aquela angústia, assim, é quando eu me vejo fazendo aquela coisa. Por exemplo, será que eu deveria me mudar de cidade? Aí eu me imagino morando naquela cidade e eu tento me ver passeando no lugar que eu vou morar, fazendo as coisas que eu faria naquela cidade e vejo como o meu corpo vibra, como ele sente. É como se eu sentisse uma angústia, uma dor no peito, não sei, eu não me sinto confortável naquela cena. Então, esse é o jeito que o meu corpo conversa comigo. Então, é aí que eu vou sendo guiada. Eu paro, me visualizo na cena futura e aí vejo como o meu corpo reage, como o meu corpo se sente naquela situação, mesmo que seja imaginária. E aí eu sempre chego na resposta ideal. Então, quando a gente conecta com a gente mesmo e consegue ouvir as respostas da nossa essência, daquele nosso serzinho, daquela alma, né, daquele espírito, daquele ser que transcende esse corpo, daquele ser que quando isso aqui morrer vai continuar existindo, esse ser, esta consciência, esse eu que transcende, ele tem todas as respostas. E a gente só consegue ouvir ele quando a gente faz o autoconhecimento, quando a gente se conhece, entendeu? Então, pra mim, isso funciona. E pra você? Comece a perceber como você reage frente às situações. Quando você faz uma coisa que deu muito certo, que aquilo ali você percebe assim, não, isso aqui eu decidi e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, volta nessa situação e lembra como o seu corpo se sentiu, como o seu corpo vibrou quando você tomou essa decisão. Aí tá um segredinho, aí tem uma chave, aí tem uma resposta. Quando você tomou uma decisão errada, lembre de alguma coisa que você decidiu e você julga que tomou uma decisão errada. Tudo bem que nada é por acaso, né? Se você passou por isso é porque tem algum aprendizado, tem algum motivo, ou te preparou para alguma coisa, mas não vamos entrar nesse tema. Mas lembra quando você decidiu essa coisa que você julga que deu errado, lembra como o teu corpo reagiu, como você se sentiu, entendeu? Aí tá a dica. Você sempre tem sensações que geralmente se repetem quando tu toma decisões. Essa dica, gente, é assim, ó, a dica da vida. Isso guia a sua vida por caminhos muito melhores. A sua vida vai começar a ser muito menos difícil. Quando a gente toma decisões equivocadas, é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca e a vida não flui, a coisa não evolui. Quando você aprende a entrar no fluxo, deixar a vida te guiar, te levar para você cumprir aquilo que veio para cumprir, aquele teu eu vai conversando lá contigo como se fosse a voz da tua intuição, que é o teu eu transcendental, que é além deste corpo físico. Você vai ouvindo ele e ele vai te guiando pelo melhor caminho possível, entenderam? Se tem uma dica assim, ó, que eu considero preciosa e a minha vida só mudou quando eu comecei a entender a voz da minha intuição, é essa. Guardem com carinho essa informação e pratiquem. Tentem se ouvir antes, se sentir antes de tomar qualquer decisão. Tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês e espero que ajude. Fiquem bem.